Vamos em frente? Vem comigo. Outra coisa, esses escravos produziam nas lavouras muito mais do que os indígenas produziam, gerando muito mais lucro. Tem ainda o fator de que o comércio negreiro em si, ou seja, somente a compra e venda de escravos, era um mercado altamente lucrativo para os europeus, o que não acontecia com a escravização dos indígenas, que tinha um custo muito alto. Enfim, a razão pela qual os europeus compravam escravos dos africanos também era puramente econômica. Como disse antes, ainda por cima com uma justificativa nova muito fácil e conveniente de se colocar na cabeça do povo: o racismo. Se naquela época fosse mais barato e viável conseguir escravos na Índia, hoje em dia o racismo seria majoritariamente contra indianos. Se fosse mais barato e conveniente conseguir escravos na China, teríamos racismo contra os chineses. Se fosse mais barato e vantajoso conseguir escravos na Rússia, provavelmente teríamos alguma outra justificativa que não fosse a cor de pele, porém que criaria um grande preconceito contra os descendentes dos russos até os dias de hoje. Entenderam aí, né, pessoal? Claro que não era nossa pretensão esgotar o tema, apenas provocar o debate e permitir uma visão ainda mais ampla sobre a temática, né? Uma dica para a vida que fica aqui é: sempre faça o máximo de perguntas possíveis antes de dar uma resposta. Mas como eu disse, poderia haver muitas outras perguntas a serem feitas a partir das respostas que eu dei aqui, e a cada pergunta um novo aprendizado. Eu espero continuar a fazer perguntas e procurar respostas sobre cada vez mais assuntos, pois só assim poderemos pensar melhor para vivermos melhor. Eu só queria finalizar com a conclusão sobre todo esse trabalho que começou comigo vendo um vídeo de Mr. Catra, dando entrevista para a Jovem Pan, que eu só vi porque estou tentando sair da minha bolha, mas que acabou me fazendo fazer perguntas que foram um grande aprendizado para mim. Mas por favor, se você nos acompanhou até aqui, espero que uma coisa muito importante nessa história toda tenha ficado claro. O racismo não foi a causa da escravidão. O racismo é a consequência da escravidão. O racismo foi a justificativa inventada pelos brancos para seguir com a escravidão do negro, tão vantajosa economicamente. Sim, o negro escravizou o negro, assim como o branco escravizou o branco em vários períodos da história. Porém, foi o branco quem levou essa prática exclusivamente contra os povos negros ao patamar do negócio mais lucrativo para a época. E até nossos dias de hoje não tem remédio. A força da economia capitalista é avassaladora e, para o bem ou para o mal, segue sua própria lógica. Toda a história é basicamente uma grande sequência de eventos que são causas e consequências de outros. Se você inverte a causa e a consequência, você ainda não entendeu o assunto. Volte e faça mais perguntas. Esse foi o nosso texto. O que é que vocês acharam? Vamos trocar algumas ideias aqui. Então, quer dizer, além de todas as vantagens que foi citada aí em relação à escravidão dos negros, eles, os negros, produziam nas lavouras muito mais do que os indígenas produziam, né? Porque eles eram mais acostumados a esse tipo de trabalho, né? Outra coisa, somente a compra e venda, só fazer esse tráfico, já era altamente lucrativo para os europeus. Ou seja, tudo conflui para o quê? Para a razão puramente econômica. Dinheiro, né? Lucro. E aí eu gostei que o texto faz uma ressalva que diz: se naquela época fosse mais barato e viável conseguir escravos na Índia, hoje o racismo seria majoritariamente contra os indianos. E assim, qualquer povo que fosse mais vantagem se criaria uma justificativa. Isso que ele quis dizer, entendeu? A dos negros foi a cor da pele, o racismo. Uma coisa que o texto destaca e chama a atenção é que ele não busca esgotar o tema, ele só faz perguntas, só fez 3. Ele falou que tem que fazer 1000 perguntas, né? Então fica aí para a reflexão de vocês, né? E aí ele nos alerta já para o final aqui do texto, para a gente fazer o máximo de perguntas possíveis antes de dar uma resposta. Eu também achei isso muito bom. Fazer o máximo de perguntas possíveis antes de dar uma resposta para aquele tema, né? Aí ele nos diz que espera continuar fazendo perguntas e procurar respostas sobre cada vez mais assuntos. Então, o tema é colocado, eu faço perguntas, até conseguir alguma conclusão sobre aquele tema, né? Por isso nos permite pensar melhor, e se a gente pensa melhor, a gente vive melhor, né? É pensar melhor para viver melhor. Aí ele nos faz algumas ressalvas, já bem no finalzinho mesmo, onde ele diz que o racismo não foi causa da escravidão. O racismo é consequência da escravidão. Foi a justificativa utilizada pelos europeus para escravizarem os negros africanos. O racismo foi uma invenção, foi uma justificativa inventada pelos brancos. E a questão grande era que essa escravidão dos negros africanos foi muito vantajosa economicamente, né? E assim, ele
deixa claro que o negro também escravizou o negro, assim como o branco escravizou o branco. Agora, foi o branco que levou essa prática exclusivamente contra os negros ao patamar do negócio mais lucrativo da época, né? Eu diria de todos os tempos em relação a esse tipo de atuação do ser humano, né? Cruel, maléfica, sem pensar no outro, sem empatia, né? Visando apenas o lucro, o dinheiro, a economia, né? A força da economia capitalista é avassaladora, né? É um rolo compressor que passa, não quer nem saber quem é você, não quer saber dos seus sentimentos, né? Não quer saber de te destruir, né? É um rolo compressor. E aí ele deixa claro que toda história é uma consequência de eventos que têm causas e consequências. Então a gente precisa saber direitinho o que é causa e precisa saber direitinho o que é consequência. Se a gente estiver confundindo as duas coisas, trocando um pela outra, é porque a gente precisa fazer mais perguntas. Deixa aí para que vocês possam relatar os comentários de vocês, quais são as questões, as perguntas, as afirmações, o que você pode engrandecer, o que é que você conhece a mais sobre esse tema, quais perguntas que você gostaria de fazer, né? Então, foi muito legal. Se gostou, deixe o seu like, o seu joinha. Divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva no canal Pensar com Liberdade. O mais agradecer. Valeu. Obrigado.